Meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava. Em algum momento, a gente se habituou. E começou a achar: o que eu posso fazer? A vida é assim. Eu faço o que eu posso. Interessante. Porque essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar? Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também é hábito. Exemplo, eu viajo bastante, portanto, eu durmo muito em hotel, em viagens. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo? Ao acordar, eu estou sozinho. Primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo. Certo? Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo, não vou arrumar a cama, para quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o capricho que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia, né? Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o museu. Capricho. Capricho. Porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo qualquer tipo de atração pela mediocridade em relação a várias faces do nosso cotidiano. Mas não, né? Em alguns momentos vem uma fúria interna, e essa fúria é a fúria, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal dioturno. Ele funciona 24 horas, sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Né? Se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome, você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, 1 litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga, se chateia, fica melindrada ou melindrado se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado, mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência, mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que aliás te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. Afinal, um dia partimos. E meu avô é Ettore, italiano. Todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre
Duas coisas. Eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava: quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante, porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia: não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Mas a grande questão, meu avô, era: quais são teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava não tenha só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente. Você conhece professor excelente. Você conhece família excelente. Você conhece médico ou médico excelente. Conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Qual garçom? Que, aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa. Que dá dica para você. Que entende um pouco o que você aprecia. Ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha: como, você não dirige? Eu digo: eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né? Ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos, e quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós, por enquanto, não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou, era 1h e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1h e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão, ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom: por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse: eu, se fosse o senhor, não comia, não.
Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção. Olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda.